Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu nasci quase dentro da igreja. A minha mãe estava participando do culto quando eu decidi vir ao mundo e foi aquela euforia. E como a mamãe costumava dizer, eu gostava de causar e já cheguei na terra causando. Os meus pais eram pessoas de muita fé e sempre procuravam fazer o que era certo. Eles nos ensinavam o caminho correto e nos orientavam sobre a vida. O mais interessante é que nunca os vi fazer nada que pudesse manchar a imagem deles ou a de Cristo. O meu pai tinha um grande medo de dar um mau testemunho. O ambiente dentro de casa era muito tranquilo e cheio de paz, e havia sempre muita conversa e diálogo. Os meus pais pareciam dois amigos. Riam, brincavam, se abraçavam, se beijavam e viviam dizendo: "Eu te amo" um para o outro. E eu achava aquilo lindo e sonhava em ter um casamento igual ao deles. Os meus pais faziam parte do Ministério de Aconselhamento. Por isso estavam sempre ajudando casais que enfrentavam dificuldades no relacionamento. E muitas vezes, até de madrugada, eles saíam para dar conselhos e como a minha avó, a mãe do meu pai, morava conosco, eles podiam ir tranquilos porque ela cuidava de nós. A nossa família era muito unida. Sabe, eu e os meus irmãos adorávamos ir à igreja. A gente participava do departamento infantil e cantava no coral. Eu aprendi a cantar e a tocar violão. O meu irmão Levi tocava bateria e a minha irmã Rebeca teclado. E mesmo sendo 3 crianças, ensaiávamos os louvores todos os dias e aquilo era nossa alegria. E quando eu tinha 14 anos, eu comecei a me interessar pelas coisas que as minhas colegas de escola gostavam. Sinceramente, eu queria muito fazer parte daquele mundo porque eu achava que era ali que estava a vida e a diversão. E então eu comecei a desafiar os meus pais, mas eles não entravam na minha onda. E mesmo não concordando com as minhas escolhas, eles conversavam comigo, diziam que também já tinham sido jovens e tiveram as suas próprias experiências e me aconselhavam a não ter pressa, porque tudo tinha o seu tempo. Mas eu queria viver as coisas naquele momento, sabe? No meu tempo. E por isso causei muitos problemas. Eu os deixei de cabelos em pé. E mesmo assim, os meus pais nunca aumentaram o tom de voz comigo. Nem me levantaram um dedo sequer. A minha mãe ia para o quarto orar e o meu pai, que gostava muito de dialogar, tentava me convencer de que eu estava sendo apressada, mas eu não dava ouvidos. Terminei o colegial e comecei a trabalhar e fazer um curso técnico em farmácia. E foi lá que eu conheci o Mário Sérgio, que também era estudante. E com o tempo a gente foi se aproximando, ele era muito simpático, divertido, alegre e acabou me conquistando. E eu, que nunca tinha namorado, aceitei o pedido de namoro do Mário. Conversei com ele sobre a minha família e como os meus pais eram. E o Mário disse que não via problemas naquilo, pois a avó dele também era crente e implicava com o jeito dele, mas que no fundo era tudo amor e medo apenas dele cometer loucuras. Bom, e nos primeiros 3 meses de namoro, eu evitei falar sobre o Mário em casa, porque eu sabia que os meus pais preferiam que eu namorasse com alguém da igreja.
e por isso apenas eu frequentava a casa dele. E toda vez que eu ia lá, a mãe dele e a avó me pediam para conversar bastante com ele, para que ele se concentrasse nos estudos e no trabalho, e deixasse os amigos de lado, porque as amizades do Mário era só por Deus. E eu fiquei surpresa com aquilo, porque eu vi o Mário de outra forma, e nunca me passou pela minha cabeça que ele não gostava de estudar e nem trabalhar. E ainda passava as madrugadas na rua, não sei fazendo o quê. Mas o Mário costumava dizer que as duas exageravam e aumentavam o que era. Então, eu não levei muito a sério o que elas disseram. E o Mário começou a me pedir para conhecer os meus pais. Então eu finalmente criei coragem e o levei para um almoço de domingo em casa. Família reunida, e assim todos teriam a oportunidade de conhecer o meu namorado. E ele não agradou ninguém, porque só falava na gíria e soltou mais palavrões do que o normal naquele dia. E eu sabia que ele não estava indo bem e não se tocava, mesmo eu dando alguns toques. E quando ele foi embora, o meu pai me perguntou se realmente achava que ele era o tipo certo para mim. E eu disse que sim, que o Mário era legal e só precisava de uns ajustes, e não adiantava ele dizer que só os rapazes da igreja eram os bons, porque não eram. E papai, para não começar uma discussão, ficou quieto e não tocou mais no assunto. O meu namoro com o Mário continuou, e eu percebi que ele nunca ficava mais de 4 meses em um emprego e sempre arranjava umas desculpas esfarrapadas. E além de não trabalhar, ele largou o curso, e sempre que eu tentava falar algo, ele pedia para eu deixá-lo em paz, dizendo que sabia o que estava fazendo. Mas enfim, sabe, eu demorei um pouco para abrir os olhos e acreditava em tudo que o Mário me dizia, inclusive quando ele pedia dinheiro emprestado e não devolvia. E o pior é que ele achava ruim quando eu cobrava. E um dia eu falei que não emprestaria mais nenhum centavo, já que ele não me devolvia os empréstimos. E então ele nunca mais me pediu nenhum valor. E mesmo sem trabalho, o meu namorado usava roupas e sapatos bons, e a carteira dele estava sempre com dinheiro. E eu comecei a achar estranho aquilo e comentei com ele, mas o Mário disse que eram os bicos que ele fazia com o tio, que era pedreiro. Olha, em uma ocasião, estávamos no shopping quando de repente eu tive uma dor de barriga intensa, que eu precisei correr para o banheiro e não conseguia mais sair de lá. Era gente entrando e saindo e eu naquela agonia. Foi então que eu ouvi algumas pessoas comentando sobre um rapaz que o segurança pegou tentando roubar um celular de uma loja. E eu pensei comigo, que cara idiota. Quando finalmente eu consegui me livrar da dor de barriga, não encontrei mais o Mário na mesa e saí procurando por ele pelo shopping. Mas não o vi em nenhum lugar e tentei ligar várias vezes para ele, mas o telefone nem chamava. E aquilo foi me deixando preocupada e irritada ao mesmo tempo. Então eu liguei para a casa dele, mas ninguém atendeu. E sem ter o que fazer, voltei para casa na esperança de que o Mário me ligasse ou aparecesse por lá. Mas ele não ligou e nem apareceu. Passou o domingo, a segunda-feira e na terça eu faltei no curso e fui até a casa dele, já que o Mário me deixou sem notícias aquele tempo todo. E também eu precisava saber o que estava acontecendo. E chegando lá,
encontrei a avó dele chorando. E assim que me viu, ela desabafou, dizendo que estava cansada de conversar com o Mário, que ele era teimoso e só se metia em encrenca. E foi a dona Miriam quem me contou que ele tinha sido preso por tentar roubar um celular numa loja do shopping. E eu fiquei tão decepcionada que não fui visitar o Mário. Eu ficava sabendo do acontecido porque a mãe dele me mandava mensagens. Sabe, eu senti vergonha em ter um namorado preso e por isso não comentei nada com os meus pais. Mas como o Mário não aparecia mais, acabei precisando contar toda a verdade. O meu pai então me disse que tinha sonhado comigo no meio de um vendaval, onde eu chorava e ele conseguiu me puxar pelas mãos e estava orando por mim. E foi aí que eu entendi que aquela dor de barriga que eu tive foi um livramento e coloquei na minha cabeça que não queria mais o Mário. Mas a mãe dele não me dava um tempo e inclusive vivia insistindo para eu ir com ela na delegacia antes dele ser transferido. E uma vez, de tanto ela insistir, eu fui. Mas me senti muito desconfortável, especialmente quando a dona Cida mencionou ao delegado que eu era a namorada dele. O olhar daquele homem me constrangeu e ele perguntou o que eu tinha na cabeça e continuou dizendo para eu tomar juízo, pois poderia acabar sendo conhecida como a mina do crime. E desejei sair correndo daquele lugar. Mas sabe, eu preferi ver e falar com o Mário e colocar um ponto final entre nós. E quando o Mário me viu, ele me chamou de princesa, amor da vida dele, e que estava morrendo de saudades, e insistiu que tudo não passava de um engano, e implorou para eu não soltar a sua mão. Mas eu já havia percebido todos os sinais, e sabia que precisava seguir em frente sem o Mário. E por isso, naquele mesmo dia, decidi terminar com ele. E ele me xingou com todos os nomes possíveis. E isso só confirmou a minha certeza de que não era o homem certo para mim. E eu precisei ter uma conversa franca e sincera com a mãe do Mário. E ela compreendeu o meu ponto de vista e enfatizou que nunca me pediria para fazer o contrário. E reconheceu que o Mário era um rapaz problema e explicou que sempre que achava que ele estava se endireitando, ele acabava se envolvendo em confusão novamente e que aquela não era a primeira vez. E com muita dor no coração, ela me confessou que sabia que o seu filho tinha escolhido um caminho errado e que, ao contrário de mim, não podia simplesmente abandoná-lo, mas tinha fé em Deus que ele iria sair daquela. Me abraçou, me deu um beijo e desejou tudo de bom para mim. E eu segui a minha vida. Um tempo depois, o Mário conseguiu a liberdade e veio atrás de mim. Ele me ligava todos os dias e me esperava no ponto do ônibus. Mas eu estava decidida a não querer mais nada com ele. E mesmo ele me ameaçando, eu não me intimidei. E quando o Mário percebeu que eu não tinha medo dele e nem voltaria atrás com a minha decisão, ele simplesmente me assaltou, apontou uma arma para mim e exigiu que eu entregasse a bolsa. E depois que eu entreguei, ele se lamentou e saiu correndo e nunca mais apareceu. Bom, voltei a frequentar a igreja, terminei o meu curso e comecei a trabalhar na área. E um dia recebi a ligação da mãe do Mário, me informando que ele havia sido morto
com 2 tiros por um policial uma semana antes e estava me ligando para me ver e me entregar algo. E eu fui até a casa dela. E chegando lá, a dona Cida me entregou a minha bolsa intacta e dentro dela estavam a minha carteira, o meu celular, o meu guarda-chuva e até o crachá da empresa onde eu trabalhava. A mãe do Mário me contou que já tinha visto aquela bolsa pendurada na cabeceira da cama dele, mas ele não deixava ninguém tocar nela e ela só descobriu que era minha depois que ele se foi. Me despedi da avó e da mãe do Mário e acabei perdendo o contato com elas. E eu até fiquei um pouco traumatizada. E por isso nem me preocupei em conhecer alguém. Deixei as coisas acontecerem e quando eu dei por mim, o Felipe apareceu. E eu gostei dele e me apaixonei de verdade. E o nosso relacionamento foi abençoado pelos nossos pais. Me casei com o Felipe e tive o nosso garotinho, o Miguel. O meu marido é uma bênção e nós temos crescido como casal e como família. E uma coisa é verdade: quem não ouve conselho, ouve coitado.